Olá, eu sou o Fernando Lauteriung, editor da Tela Viva. Dessa vez eu vou tocar o Café com Pixel com o Fábio Sesnick e com o novo convidado Rodrigo Salinas, ambos sócios do CQS FV Advogados. O Café com Pixel é um programa promovido pela Tela Viva em parceria com o CQS FV e sempre traz uma conversa com gente interessante e relevante no mercado audiovisual. Hoje nós vamos receber o Eduardo Lamuelle, advogado associado do escritório francês Adalti, que vai fazer um balanço sobre o novo pacote regulatório europeu, que aborda áreas como inteligência artificial, serviços e mercados digitais e governança de dados. Então eu vou começar com o Eduardo fazendo uma breve explicação sobre o que é esse pacote, para depois nós podermos fazer as nossas perguntas aqui. Eduardo, bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tel Aviv. Agradeço também o convite feito pelo pessoal do CQS FG, Fábio e Rodrigo. Eu sou advogado francês, mas eu trabalho em parceria no Brasil com o CQS FV e em assunto especializado em digital. O Adaltis ele é um escritório que tem uma presença na França e na China, onde atuamos há mais de 20 anos, e onde eu explico para os chineses que a lei europeia se aplica na China, da mesma forma que a lei europeia se aplica no Brasil. Essas novas leis digitais se aplicam agora no mundo inteiro. O melhor exemplo é o GDPR, sobre proteção de dados, que se aplica, por exemplo, na Califórnia, e fora e por esse motivo, o fato que essa lei se aplica no mundo inteiro, ela influenciou ou até um pouco obrigou os vários legisladores no mundo inteiro a adotar um modelo parecido para poder justamente defender o território deles, né? Mas enfim, então essa lei GDPR, a lei europeia, ela influenciou a lei brasileira LGPD e recentemente o Parlamento Europeu adotou 5 novos regulamentos para completar o GDPR. O primeiro e o segundo interessam principalmente as grandes empresas digitais americanas, é o Digital Service Act e o Digital Market Act, que cria novas obrigações essas grandes plataformas, essas grandes editoras de software americano, Microsoft, Google. Esses dois textos vão ter uma influência, um impacto fraco no Brasil, porque são mais voltados para criar obrigações contra essas empresas, os GAFA, né, a gente fala, nos Estados Unidos. E então eu não vou muito falar essas duas regulações europeias que cria mais novas obrigações concorrencial, contratual, de informação, transparência para Google, Facebook, Microsoft, etc. Agora, além dessas duas novas regulações, há 3 novos regulamentos que, sim, esse interessa o mercado brasileiro, que é o Data Act, o Data Governance Act e o Artificial Intelligence Act. Todos esses 5 regulamentos foram já adotados pelo Parlamento Europeu. Inclusive, os 4 primeiros já foram até publicados no Diário Oficial da União Europeia. Só falta o último, que é o regulamento sobre inteligência artificial, cuja publicação no Diário Oficial está prevista para o fim de abril. Uma vez publicados no Diário Oficial, em geral, há um tempo de 2 anos para entrar em vigor.
Ou seja, o regulamento sobre inteligência artificial, o novo regulamento sobre inteligência artificial, a entrada em vigor está prevista para 2026. O legislador europeu faz isso para dar um tempo para o mercado para se adaptar e ficar tudo prontinho o dia que as leis se aplicarão. O Data Act e o Data Governance Act interessam principalmente as operadoras de telefonia, o mercado de transporte, automóvel, ônibus, avião, os municípios. Interessa principalmente tudo que é voltado para tudo que onde há bastante objetos conectados, carros conectados, prédios conectados, né? Todo esse aeroportos conectados, todo esse ambiente de alta conectividade, todos esses dados que os equipamentos usam, vão ter que obedecer essas novas leis, Data Act e Data Governance Act. Agora, o regulamento sobre inteligência artificial interessa mais atores, ele é mais abrangente, dos 5 novos regulamentos, é o mais abrangente e o que foi mais difícil adotar. Por isso que ele veio por último, porque os 2 primeiros já estão em vigor, o terceiro e o quarto estão entrando em vigor, tá um tempo assim, esse ano, o ano que vem. Agora, o último, que é o sobre inteligência artificial, as discussões no parlamento foram cumpridas, mas finalmente deu tudo certo. Agora, o que é interessante do regulamento sobre inteligência artificial é que ele gera um grande impacto sobre propriedade intelectual. Inclusive, há várias discussões, debates sobre a criação de um novo ramo de propriedade intelectual ao lado do direito autoral, patente, marca, dados. A doutrina e o legislador estão pensando em criar um novo ramo, uma nova especialidade de propriedade intelectual que se aplique e regule a inteligência artificial, porque por exemplo, a patente, os direitos autorais, não regula, não se encaixa direito e não resolve as problemáticas da inteligência artificial. Um exemplo é uma nova decisão de um tribunal tcheca, que foi publicado hoje, que está totalmente alinhado na jurisprudência norte-americana, dizendo que a inteligência artificial não é protegida pelo direito autoral. Há uma decisão parecida de dezembro de 2023 de um tribunal inglês dizendo que a inteligência artificial não é protegida pela patente. E é interessante anotar também que na China há um tribunal na cidade de Pequim que adotou uma decisão totalmente oposta em novembro de 2023, dizendo que a imagem que foi é um caso parecido com o caso Tcheca, que houve uma intervenção humana usando uma inteligência artificial para criar uma nova imagem, que é o caso Tcheco também. E no mesmo caso, o juiz chinês decidiu o contrário, julgando que essa nova imagem criada pelo uso humano de uma inteligência artificial gerou uma criação nova protegida pelo direito autoral. Ou seja, é interessante anotar que
a China defende a aplicação da propriedade intelectual para proteger a inteligência artificial. Agora, as discussões na União Europeia, uma grande parte estão sendo resolvidas, porque o texto já foi adotado, agora só falta a publicação no Diário Oficial fim de abril, mas vai haver ainda mais discussões sobre as condições de aplicação. Uma vez que foi definidas as regras, agora, como é que a gente faz, concretamente, para identificar, por exemplo, uma violação de um direito autoral? Como é que a gente usa uma inteligência artificial sem infringir um direito autoral? No mercado, a dificuldade as empresas temem em comprar ou usar inteligência artificial por dois motivos. Primeiro, elas não querem ficar em situação de infringir um direito autoral de um terceiro, sem querer, ou está envolvida, elas não querem correr o risco de comprar e usar um produto que finalmente viola um direito autoral. E também elas não querem introduzir uma tecnologia nas atividades dela que vai captar criações e atingir os interesses intelectuais da empresa. Há esses dois riscos que limita e dificulta a implementação de inteligência artificial nas empresas no dia a dia. Então, o objetivo desse novo regulamento é incentivar, definir um quadro seguro, dar uma segurança jurídica para o uso de inteligência artificial. O Eduardo, essa segurança jurídica, ela reflete aqui para nós, por exemplo, Eduardo? Quer dizer, se lá está protegido, isso vai valer aqui? Eu ia fazer, na verdade, essa pergunta para a gente dar o contexto dos atos, que é isso, né? Por que isso preocupa o brasileiro, ou como é que o direito europeu se aplica no território brasileiro e etc., né? Ou seja, por que isso é importante para a empresa no Brasil? Pois é. A questão da aplicação dessa nova lei desse novo regulamento sobre inteligência artificial europeu é que ele se aplica a todas as empresas que estão na cadeia de desenvolvimento e implementação de uma tecnologia baseada em inteligência artificial. Primeiro, o editor de software, o editor. Segundo, a distribuidora. Terceiro, a integradora, que implementa, né, a tecnologia na empresa. E, no final, o usuário. Né? Então, tem uma cadeia contratual, e hoje em dia a gente não sabe direito quem é responsável, quem não é. A gente só se sabe, nessa nova lei europeia, o primeiro responsável é a editora de software. Mas o distribuidor e o integrador têm a obrigação de averiguar e fazer uma auditoria da tecnologia e se ele identificar uma infração, ela tem a obrigação de parar de distribuir a tecnologia e notificar para as autoridades. Então, vamos supor, uma empresa brasileira que compra um software de uma empresa europeia e distribui no Brasil, ela está submissa à lei europeia. E vice-versa, né? Fora isso também, além dessa aplicação e dessa discussão de territorialidade, tem boa parte das novas leis brasileiras, né? A gente vê isso no streaming, viu isso na lei de proteção de dados e tal. O Brasil se inspira muito na lei europeia para construir a sua própria legislação, né? Então, sem dúvida, é interessante saber como é que a Europa tem decidido. Pois é. E eu acho que o legislador, o Congresso brasileiro, ele se inspira da lei europeia justamente para poder limitar a aplicação do direito europeu no território brasileiro. Para falar, olha, não precisa aplicar a lei brasileira, nós temos o mesmo nível de proteção. O que aconteceu na área de anticorrupção.
Os americanos foram os primeiros a adotar, começaram a dar multa para todo mundo no mundo inteiro, eu dizendo que todo mundo é corrupto. Então, por isso que no mundo inteiro se adotou lei anticorrupção, baseado no modelo americano, e daí limitou a intervenção norte-americana. É a mesma filosofia na área digital. Então, as autoridades públicas brasileiras têm todo o interesse em desenvolver regulamentos próprios brasileiros para poder justamente limitar a influência jurídica estrangeira. Para voltar sobre a história da cadeia de responsabilidade internacional, né, está sendo, fora esses 5 novos regulamentos, está sendo discutido hoje em dia, há uma proposta de um novo texto, de um 6º texto, sobre a responsabilidade aquiliana extracontratual em matéria de inteligência artificial. É uma diretiva, um projeto de diretiva está sendo discutido e que vai definir concretamente quem é responsável. E vai criar uma responsabilidade nova em matéria de inteligência artificial, que, por exemplo, se haverá uma infração, uma violação de um direito autoral qualquer, ou se houver uma responsabilidade civil, né, a prova vai ser invertida. Quem vai ter que provar que está tudo certo é a editora, é o fornecedor, o distribuidor. Hoje em dia, em matéria de responsabilidade de produtos, né, quando há um incidente, quem que tem que provar é a vítima. Aqui eu tenho danos, tem uma relação com o comportamento da editora, e esse dano justifica a responsabilidade social. Essa é a filosofia da responsabilidade civil tradicional. Essa filosofia vai ser invertida, e o ônus da prova vai ser em cima da editora, do fornecedor, da distribuidora. Que coloca a ferramenta no mercado. Eduardo, dá um exemplo prático disso. Seria, por exemplo, se uma inteligência artificial criou um conteúdo com algo que é meu, com a minha cara, ou com conteúdo que eu protegi, eu não tenho que provar isso, é ele que tem que provar que ele tem esses direitos, é isso? É o projeto. Essa nova responsabilidade civil está sendo discutido. O projeto de lei foi publicado, mas é um projeto, não foi adotado ainda pelo parlamento. Eu não sei se um dia vai ser definitivamente aprovado. Ao contrário desses cinco textos que eu mencionei já, que eles já foram aprovados e eles estão em vigor. Agora, esse 6º texto é só um projeto, mas é só para mostrar a tendência nova que essa inteligência artificial está criando. Ela tem um impacto muito forte no direito. Ela está mudando todos os conceitos tradicionais jurídicos, criando uma nova responsabilidade civil, talvez criando um novo ramo da inteligência da propriedade intelectual, além do direito autorais, patente, marcas, etc., para poder justamente resolver os problemas da inteligência artificial. Tá. Mas só para entender, no seu caso. Desculpa. Para entender nesse projeto especificamente, Eduardo, por exemplo, eu vou dar um exemplo real aqui. Existe um humorista americano que ele substitui a voz e o rosto de personagens de filme sempre pelo Arnold Schwarzenegger. Se o Arnold Schwarzenegger for contestar isso, quem é que ele vai estar contestando? É a empresa de inteligência artificial? É o humorista que usou esse software de inteligência artificial para fazer isso? Quem é que ele contesta? E quem é que tem que provar? De quem é o ônus da prova? Hoje em dia,
é o modelo tradicional que se aplica, de responsabilidade civil. Eu que tenho que provar. Mas nesse projeto novo, como é que fica? A ideia é Se ele justamente se tornar lei. mudar. Deixa eu tentar entender um pouco melhor. Bom, eu acho que primeiro são duas coisas, né? Esse projeto novo ainda está em discussão, né? É um projeto de diretiva. É uma diretiva. Diretiva, né? Há uma diferença entre um regulamento europeu e uma diretiva europeia. O regulamento se aplica uma vez adotado. A diretiva, uma vez que ela foi adotada, cada país tem que adotar uma lei para aplicar a diretiva. Então, cada país vai ter um tratamento jurídico diferente. Ele padroniza, mas não quer dizer que a lei é a mesma em todos os países. Agora, o regulamento, a lei é a mesma em todos os países. Mas nesse Artificial Intelligence Act, essa lei de inteligência, esse regulamento porque é um regulamento, né? Esse regulamento de inteligência artificial, ou seja, ele vai se aplicar de forma direta e harmônica em todos os países, pelo que eu estou entendendo. Ele independe de uma lei de implementação, né? Não. Nesse regulamento sobre o que é mais importante ainda, né? Nesse regulamento sobre inteligência artificial, ele chega a endereçar temas como ele endereça o tema de propriedade intelectual especificamente que você estava mencionando, ou ele não chega a tanto? Ainda não, né? Ou seja, ele define se criações geradas por inteligência artificial ou o output gerado por inteligência artificial tem alguma proteção pelos direitos tradicionais de propriedade intelectual, ou ele ainda não chegou a este ponto? Sim, eu ia tratar desse assunto. Esse novo regulamento sobre inteligência artificial, ele prevê que a editora e a distribuidora de software vão ter que adotar e publicar uma política de direito autoral, de direitos autorais. Da mesma forma que quando a gente vai a gente compra produtos imateriais, né, digitais, há as condições, a política de privacy notice, há várias informações, né, contratuais. Haverá um novo documento obrigatório que tratará, que deverá tratar unicamente, né, de propriedade intelectual e especificamente de direito autoral, dizendo quais são os direitos usados, quais são as condições, quais os limites. Então, esse novo regulamento sobre inteligência artificial, ele cria uma série de obrigações de transparências para ajudar os autores, né, os criadores, a identificar o uso das criações deles e poder agir e proteger. Então, Entendi. É uma boa notícia nesse sentido, que não necessariamente a criação feita pela uma inteligência artificial é protegida. Esse assunto não é resolvido pelo regulamento europeu, mas esse regulamento europeu ele traz novas ferramentas que são ferramentas tradicionais, né, de informações, de publicação, de transparência, que vai ajudar o mundo dos autores. Entendi. Nesse sentido, ele regula aquela insegurança jurídica que você estava mencionando antes, né? Ou seja, em relação a uma empresa, a proteção dos próprios, enfim, daquilo que é objeto de proteção, daquilo que é um ativo dela, né? Que ela coloca, enfim, que ela usa como insumo para uma ferramenta qualquer de inteligência artificial trabalhar, e aquilo que essa ferramenta gera, né, que é o output, aquilo que ela produz, né? Então, aquele problema da insegurança jurídica em relação a em que medida eu perco direitos quando eu uso uma ferramenta de inteligência artificial, em que medida eu estou protegido quando essa ferramenta de inteligência artificial gera algum resultado para mim, né? Então, você vai ter uma transparência em relação
a essas regras do jogo, né? No processo de input e no processo de output, né? Exatamente. Então, qualquer empresa brasileira que vai querer adquirir, usar ou vender uma inteligência artificial, ela vai ter que fazer esse trabalho de auditoria, né, de análise, de política de direito autoral, de direitos autorais, da editora e também da distribuidora. Porque o modelo de responsabilidade civil, o modelo de responsabilidade da editora é o modelo tradicional de responsabilidade civil, que é a editora que é a responsável. A distribuidora pode ser responsável também, da mesma forma quando... É igual eu vou no supermercado, eu compro um produto... Sim, responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor pela cadeia de fornecimento, né? Isso. Quem produziu a latinha de ervilha é responsável, mas quem vendeu o supermercado também é responsável, entendeu? Sim. Então, esse é o mesmo modelo que se aplica, é o modelo tradicional. Só que vai haver obrigações novas, porque o problema da responsabilidade civil, ela foi feita para produtos materiais, não imateriais, né? É muito mais fácil é muito mais fácil acionar a responsabilidade civil de um produtor de um produto material, né, do que de um software, porque o software acionar a responsabilidade civil, né, que a gente chama em francês vice caché, não sei como é que é um vício oculto, né? Um defeito, né? Um defeito oculto, né? Por exemplo, quando tem alucinações, né, na inteligência artificial, sim, esse exato. tipo de situação ele é dificilmente resolvido pela responsabilidade civil tradicional. Agora, claro. Esse novo regulamento ele vai impor novas obrigações específicas para venda e compra de inteligência artificial, que vão ser essas novas... Da mesma forma que hoje em dia na área do GDPR e proteção de dados tem uma série de documentação que tem que aceitar, concordar, vai ter esse mesmo tipo de documentos, acredito, na área de propriedade intelectual. Vai ter que informar, detalhar... Entendi. Eu acho que esse exemplo da alucinação é interessante, né? Você gera uma ferramenta de inteligência artificial e se ela alucinar e gerar uma informação, ou enfim, uma informação, né? Um fato, né? Que viola direitos de terceiros, porque ele é ofensivo, porque ele é inverídico, ou por qualquer outra coisa, ela passa a ter uma responsabilidade como se fosse uma responsabilidade objetiva, entre aspas. Entendi. Mas nesse caso, eu acho que a vítima é melhor defendida pela lei de proteção de dados pessoais do que pela propriedade intelectual. Por quê? Você pode explicar? Porque é uma invasão da vida privada da pessoa, né? Você critica a pessoa, fala que ela é um ladrão, que ela não tem uma boa reputação, então é a reputação da pessoa física, né? Pessoa da vida privada. E esse tipo de caso, né? Ele vai se combinar, tem uma interligação, hein, entre propriedade intelectual e proteção de dados, né, nesse aspecto, né? Mas aí dá para você puxar as duas regulações, a regulação de inteligência artificial e aquela outra regulação, que é a regulação de dados? Elas se completam. Tá. E aonde está o gatilho? Pode falar, desculpa. Não, eu ia perguntar o seguinte, primeiro, do ponto de vista da extraterritorialidade que você mencionou, se eu sou um produtor de software brasileiro e exporto algum equipamento que tem esse software, um equipamento físico, material, ou exporto, ou faço uma licença do próprio software para alguma outra empresa que o gatilho, assim, é uma empresa que atua na União Europeia, porque assim, a atuação do software ela é global, né? Quer dizer, como é que é o gatilho dessa extraterritorialidade? É a localização. Um pouco melhor. É a localização da editora, a sede, né?
da distribuidora. Ela pode estar sediada no Brasil, por exemplo. Por exemplo. E aí ele vende o software, ou distribui o software na União Europeia. Pode ser, por exemplo, uma editora de software brasileira que vende seu produto para uma distribuidora norte-americana. Certo. E a empresa norte-americana ela vende para uma integradora na União Europeia. Já está na União Europeia. Aí a lei se aplica. Tá. Sobre o que está sendo produzido hoje, você acha que já é prudente levar em conta esse regulamento, visto que ele só vai entrar em vigor daqui a 2 anos? Você acha, isso pode retroceder se eu quiser explorar esse conteúdo que eu estou gerando daqui a 2 anos? Sim, é melhor olhar direito a partir de hoje, porque a lei ela foi adotada, então ela vai se aplicar. O modelo que está, o projeto de regulamento que está na internet é aquele que vai ser aquele que vai ser publicado no Diário Oficial, né? Só que ele não vai se chamar de projeto, ele vai se chamar de regulamento. E ele vai entrar em vigor, na verdade, eu falei daqui em 2026, mas isso é a grande maioria. Há 3 situações. Tem uma entrada em vigor daqui 12 meses, outra em 24 meses e outra 36, dependendo da categoria de software. Se for um software específico e que gera muita inteligência artificial, aí pode ser que esse prazo seja de 12 meses ou de 36, dependendo do mercado também, se é um software para o mercado militar, defesa, emergência sanitária, na área de saúde, né? Esse software específico, assim, de algum setor bem particular, eles têm uns prazos diferentes, né? Mas o prazo comum é mais o prazo de 24 meses, então a previsão é para 2026. E é bom já olhar direito, porque se hoje eu sou uma editora de software brasileiro que vende para meus produtos no mercado internacional, eu vou assinar contratos, né? 3 anos, 5 anos. E a lei ela vai se aplicar mesmo se o contrato for firmado antes de 2026. Há uma espécie de aplicação retroativa, né? E a lei se aplica independentemente do que o contrato disser? Quer dizer, elas são aquilo que a gente é uma lei obrigatória nesse sentido? Tá, quer dizer, o contrato não pode contratar, não pode dar a volta na lei, né? Ele está obrigado a seguir, ele vai ser atingido pela lei, qualquer que seja a disposição contratual. E mesmo se no contrato é um direito autoral brasileiro, a lei se aplica a si mesma. Sim, claro. Mesmo se o software é protegido por uma patente, por exemplo, sei lá. Direito de autor, no caso do Brasil, pode ser por direito autoral no Brasil, e, enfim, não importa, vai ser aplicado da mesma maneira, né? Tá, se eu for enviar esse conteúdo, esse software para a Europa, né? Então, quer dizer, quem está produzindo hoje no Brasil, pensando no mercado global, precisa sempre considerar já essa norma da regra europeia. E não é só uma distribuição, uma venda direta, né? A empresa brasileira pode muito bem vender nos Estados Unidos e os Estados Unidos revender para a União Europeia. A empresa brasileira é responsável. Ela tem Se a meta é o mercado global, precisa levar em conta, né? Se não for só o local. Então, existe esse prazo de 2 anos, mas esse prazo de 2 anos não é, eu vejo daqui 2 anos o que acontece. Não. Tem que ver já hoje, porque ela vai ser de aplicação retroativa, né? Claro. O Eduardo, o Eduardo explorou, quer dizer, você disse que o DSA e o DMA, né, que é os atos de serviços digitais e
mercado digital, eles se aplicam mais às big tech, enfim, e aí a gente entrou na inteligência artificial, que eu acho que é o assunto do momento e onde tem aí o maior apetite, né? Mas eu queria só, para a gente poder explorar talvez um pouco de todos os atos desse pacote digital, que você falasse um pouquinho sobre esse pacote ou esse regulamento de governança de dados, que talvez tenha aí uma aplicação próxima para os brasileiros, né? Sei. O Data Act e o Digital Governance Act, eles são dois regulamentos que se completam e que completam diretamente, acho que é o artigo 20 do GDPR. O artigo, não tenho certeza, tem que verificar se é o artigo 20, mas é o artigo sobre portabilidade. Portabilidade é a possibilidade de o dono do dado pedir a transferência dos seus dados para uma empresa concorrente da empresa atual que trata os dados. Por exemplo, todos os meus dados do Facebook, eu peço para o Facebook transferir para, sei lá, YouTube, não sei, outra plataforma. Ou talvez uma operadora de telefone celular, né? Falou, eu passei da TIM para Vivo, então eu quero mas aí que você só muda o telefone. Agora, por exemplo, um banco. Você pega um banco. Eu vou lá pedir um empréstimo no banco, aí tem que chegar com uma série de documentos. RG, CPF, folha de pagamento, imposto, etc., né? Fiança. Aí, 1 ou 2 anos depois, eu quero um novo empréstimo. Eu vou ver outro banco. Aí eu falo para o primeiro banco, toda aquela documentação que eu te dei, passa para o novo banco, por favor. E, inclusive, eu vou até fechar a conta. Então, uma transferência obrigatória de todos os dados pessoais de um concorrente para o outro. Só que esse artigo 20 do GDPR, ele não funciona direito, porque faltam os detalhes. Tem a regra, mas os detalhes concretos, como, quem paga a transferência, qual que é o formato, é digital, é pelo correio, não tem nada. E aí nunca aconteceu nada, então por isso que o Parlamento Europeu adotou esses dois novos regulamentos. O primeiro, Data Act, ele cria uma obrigação imperativa de transferir todos os dados e define as condições, as tarifas, etc. E o segundo, Data Governance Act, ele cria uma nova profissão, que é uma profissão de intermediário de dados. Vai surgir um exemplo de a lei, ela cria emprego, né? Ela criou essa nova função de intermediário de dados e, por exemplo, na França agora está tendo novas empresas que vendem intermediação de dados. E esse novo emprego ele vai ser regulamentado pelos Data Act. Por exemplo, tipo uma plataforma tem que ser neutro, transparente, não pode vender seus próprios dados, né? Não pode favorecer seus próprios dados, né? E então essas novas leis que cria obrigações imperativas de portabilidade, elas se aplicam principalmente atualmente, né? Para tudo que é objetos conectados. Carros, você está falando, né? Principalmente as montadoras de carros estão preocupadas, porque todos os dados que um carro trata, né? Localização, onde eu vou, quantas vezes eu coloco gasolina, quantas vezes eu vou na oficina consertar meu carro, quantas vezes... série de dados, quantas pessoas estão dentro do carro, uma série de dados. Esses dados, eles vão estar, o que a gente chama de open data, eles vão estar abertos para os concorrentes. Então, esse mercado interessa principalmente a todas as indústrias que usam objetos conectados, que principalmente hoje em dia, pelo menos que eu identifiquei, né, principalmente nessa área de transporte, que
de uma forma ampla, a gente chama de mobilidade, né? Isso, na verdade, é um mecanismo para você tornar, de uma certa forma, como é que eu posso dizer, regulada, né? A exploração econômica desses dados. É Sim, isso? exatamente isso. Ao contrário do GDPR, que protege os dados, né, que fecha, que impede a circulação dos dados, esses dois novos regulamentos, eles querem que os dados circulam, que vai de uma empresa para outra, então ele vai em contradição com o GDPR. Aí vai ter que achar um equilíbrio, né? De que forma isso vai impactar nas empresas? Desculpa, pode falar. Sim. Não, só estava tentando entender um pouco melhor. Quer dizer, na verdade, ele vai fazer com que as empresas sejam obrigadas a tornar acessíveis os dados coletados. Quer dizer, elas coletam dados, mas em contrapartida para coletar dados, ela precisa tornar acessíveis para o mercado o acesso a esses dados. É isso? Isso, exatamente isso. Mas dependendo da vontade do usuário, do assinante ou do usuário, enfim, do dono dos dados, né, de quem fez aquilo tudo. Que não. Não, mas claro, se o... Pode compartilhar os meus dados sem eu dar uma autorização prévia, por exemplo? Então, na verdade, o assunto é um pouco mais específico. A portabilidade dos dados pessoais, você precisa do consentimento. Pode ser um consentimento expresso ou um consentimento implícito, depende do caso, da situação. Agora, a portabilidade, ela interessa principalmente os dados técnicos, por exemplo, aí o que é um dado técnico, né? Um dado técnico é, por exemplo, o número, né, o endereço do seu computador, do seu telefone. Eu sei que tal telefone está... eu dou um exemplo concreto. O nosso telefone, a gente sempre deixa o Wi-Fi ativado, né? A gente não fica o dia inteiro desativando, ativando, deixa ativado. O fato de você passar na frente de um objeto conectado, ele chupa informação do seu telefone, mesmo se você não autorizou. Ele chupa porque é seu telefone que manda a informação. Não é o objeto que chupa, que capta. É seu telefone que fica mandando. O objeto está parado lá e recebe. Então, você que está mandando, quando você ativa o Wi-Fi, o Bluetooth, por exemplo, né, e é um dado técnico. Eu não sei, o equipamento de Wi-Fi, ele não sabe necessariamente de quem é esse telefone, não tem um nome. Aí há uma discussão. Tradicionalmente, principalmente alguns países assim, bem rígidos, tipo Alemanha, França, onde as multas em matéria de GDPR são altas e variadas, né? Eles consideram que tudo é dado, até esse tipo de dado, endereço MAC, né, por exemplo, é um dado pessoal. Hoje em dia está tendo uma discussão que todos os dados não são necessariamente técnicos, pessoais, são dados técnicos. Por exemplo, o dado do carro, a quantidade de gasolina, o fato de... Tem gente que fala o fato de saber localizar um carro, né? Então vai ter... então, todos esses dados técnicos, ou como a expressão do regulamento é meio técnico, meio pessoal, misto, entra dentro desse novo regulamento e não exige o consentimento. Não precisa ter o consentimento da pessoa. Tá. Para empresas que vendem serviços por assinaturas, por exemplo, vão ser impactadas com isso, com empresas de streaming ou operadoras de telecom também, de alguma forma. Sim, operador de telecom. E por que essa norma interfere, vai impacta no Brasil? Opa, desculpa. Por que a norma impacta no Brasil? Essa norma europeia, esse ato. Eu acho que
toda a história da cadeia contratual, é a mesma situação. Na verdade, todas essas leis, esses 5 regulamentos, eles são baseados, principalmente os 3 últimos, né? Eles completam o GDPR. O GDPR ele tem essa aplicação fora, desde que tenha um impacto no mercado europeu, de um usuário europeu. Então, se o que você tenha dado de um europeu, né? Também, né? O dado técnico, né, desse lado, né? Ele abrange, né? Ele regula os dados não pessoais. Fala a questão do exemplo para o Brasil, né? A gente está sempre discutindo esse tipo de legislação. Por exemplo, sei lá, a Embraer. A Embraer, ela vende equipamento no mundo inteiro e ela coleta dados para manutenção, né, dos aviões. São dados técnicos. Eles vão entrar nesse regulamento. Um assunto de coleta de dados que me chama a atenção é esse assunto das TVs conectadas, né? Elas fazem uma coleta de dados ali de fonte primária, Samsung, LG, ele sabe se o cara está assistindo ou não Netflix, exatamente todos os detalhes, né? É interessante de como é que ele se aplicaria aí nesse contexto. Exatamente, aí vai ter que, justamente, esse tipo de dados pode entrar no âmbito desse novo regulamento. Agora, esse novo regulamento traz detalhes, mas não todos os detalhes, né? Então, tem alguns detalhes importantes, saber, por exemplo, eu estava falando do mercado da montadora de carro, porque lá no escritório eu temos clientes uma montadora de carro, e ela sabe que ela vai ter que obedecer essa nova lei. Só que ela não sabe que dados, né? Então ela está esperando o órgão regulador definir a lista completa de quais são os dados a ser considerado. Da mesma forma que as plataformas de televisão online, né? Elas vão receber uma notificação do órgão regulador dizendo quais são os dados que entram dentro desse novo regulamento. Então, o Data Governance, o primeiro Data Governance Act, ele já está em vigor desde o fim do ano passado, mas ele só regulamenta essa profissão de intermediação. Beleza. Agora, o Data Act, que é o mais importante, ele foi adotado esse ano, ele vai se aplicar só... Não, ele foi adotado ano passado, desculpa, ele vai entrar em vigor... eu acho que vai ser em setembro, eu não me lembro direito, deixa eu ver aqui. 2025 ou 2024? Acho que é 2025. Ele vai... 2 de setembro de 2025. 2025. Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou entendendo que esses regulamentos vão se aplicar diretamente. Fala. Não, desculpa, só para... Ele vai entrar em vigor em setembro de 2025, então até lá, o órgão regulador ele vai ter que definir todos os setores e todos os atores e todos os dados que interessam. E interessante é anotar que o órgão regulador do Data Act não é a autoridade de proteção de dados tradicional. Essa competência ela foi transferida para a Anatel francesa, que regula as telecomunicações, porque eles consideram que o objeto conectado é um equipamento de telecomunicações. Então, por exemplo, um carro é um telefone. Vou simplificar. Um carro conectado vai ter uma regulação da Anatel francesa, é isso? Ele é considerado como um equipamento telefônico. Entendi. Se isso é uma regulação, quais são as penalidades aplicáveis? Isso que eu queria entender um pouco. Esses regulamentos normalmente vêm com penalidades, né? Aqui também a gente tem as famosas penalidades. Acho que que se aplicam diretamente e tal. Não, a penalidade deixa eu ver aqui. Aquelas sanções...
Sanção por descumprimento, né? Deve ser multa e tudo mais. É multa. Sim, é multa. Eu só tô achando o valor exato, porque... Bom, não estou achando aqui. Não, é pouca coisa. É só 5% do faturamento. Bruto, né? Global. Entendi. Global. Mundial, Entendi. Né? E a Europa andou sancionando, né? Empresas. Por volta de 5%. Não sei se é 6 ou não sei se é 5 ou 6. Tá, é um percentual do faturamento global. Ou até 20 milhões. Eu sei que no GDPR é 20 milhões. Eu acho que eles aumentaram também. Vai ser o nível mais alto. Agora, quando tem um controle da agência reguladora, eu já acompanhei clientes que foram controlados, né? A primeira coisa que ela pede é contabilidade. Para poder justamente... Para poder ter o valor da multa. Mesmo se você não achou nada, primeiro documento, né? Antes de servir o café, até já pede a contabilidade. Tá, para saber de quanto a gente está falando ali, né? Ok. Legal. Então, eu acho que foi muito, muito boa essa nossa conversa. Agradeço muito ao Eduardo, Fábio, Rodrigo. Nós vimos aqui que tem um caminho importante que vai impactar no trabalho do legislador, do regulador brasileiros, como exemplo, né? Veio um exemplo que já passou por várias camadas de debates e que já está implementado agora. E, além disso, vimos que o Brasil precisa estar de acordo com essas regras europeias também, para poder explorar o mercado global, né? Daqui a 2 anos isso já está em vigor lá, a gente precisa estar de acordo com isso tudo. Então é isso, eu agradeço muito a disposição do Eduardo, Fábio, do Rodrigo, e voltamos no próximo Café com Pixel. Obrigado. Obrigado, Fernando.